Estamos reiniciando o nosso programa, a CAESP nas cidades com mais políticas públicas, e hoje nós temos novamente a companhia agradável do Hernando, que vai nos falar da polêmica questão do ECA, né, dos direitos fundamentais, e vai ajudar também a desmistificar essas questões em torno desse assunto. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Neivaldo, mais uma vez. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, a CAESP, né? O pessoal que está nos assistindo. Uma satisfação imensa estar aqui de novo, né? A gente vai vir, lembrando, vamos vir aqui algumas vezes, nós vamos gravar alguns será um grande prazer programas aqui falando um pouco do ECA, porque aquilo que eu falei no primeiro que a gente fez aqui, o ECA ele é muito intenso, então carece um bom tempo para a gente desmistificar ele, porque cada artigo dá uma série de meia hora de vídeos, né? Então será uma grande satisfação estar aqui com vocês aqui da CAESP. Tá bom, então vamos continuar nosso trabalho. Nos fale desses direitos fundamentais do ECA, como que é assim, não só do direito das crianças, como dos adolescentes. O que são esses direitos? Bem, Neivaldo, professor, o que acontece? Antes de falar do direito fundamental que o ECA traça, eu queria falar um pouquinho do que antecedeu ao ECA, que foi o Código de Menor. O Código de Menor, ele era um código punitivo, onde a criança e o adolescente não tinham direitos. Ele era que, na verdade, o Estado tinha a tutela, quando acontecia alguma coisa, ficava por conta do Estado, e eles não tinham direito. Isso seria também o contexto da própria ditadura. Exatamente, resquício da ditadura militar. Ele foi reformulado em 1970, ele foi em 47, 79 foi reformulado, em 64 também foi reformulado, enfim. Graças a Deus, no final de 90, a gente teve a conclusão e a elaboração e a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz um outro contexto. O ECA, ele traz o contexto seguinte, por exemplo, só antes de entrar nos direitos, para dizer uma questão básica, o direito à creche. No Código de Menor, ele era um direito da mãe. A mãe que trabalhava, ela tinha direito a colocar o seu filho na creche. O ECA já traz um contexto completamente diferente. O direito da creche, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se você pegar lá o artigo 54, inciso 6, ele vai dizer que o direito da creche é da criança. Então não importa se a mãe trabalha ou não trabalha, é direito da criança. Por que o direito da creche é da criança? Porque o direito da creche ele passa a ser o direito à educação. A proteção básica de 0 a 6 anos, a criança tem que estar numa creche, numa escola, aprendendo a se desenvolver cognitivamente, a se desenvolver se relacionar com outras crianças, enfim, preparando a criança já desde de bebezinho para se relacionar com a sociedade, um relacionamento sadio. Então eu queria anteceder só essa questão. É diferente, assim, a questão do... o direito é diferente de favor, né? Exatamente. Ou de omissão também, né? O ECA, eu costumo dizer que o ECA e a LOAS, a Lei da Assistência Social, ela mudaram os paradigmas da sociedade. Porque, por exemplo, se você pegar a LOAS, a assistência social antes da LOAS, ela era mais de favores. As igrejas trabalhavam muito com isso, as irmãs trabalhavam muito com caridade. E a LOAS, o ECA, vem no sentido da política pública como um avanço, traçar as políticas públicas, um sujeito de direito. Eu deixo de ser feixe de necessidades para ser sujeito de direito. Então a criança também não foi diferente no ECA. Ela deixa de ser um feixe de necessidade, que necessita disso ou daquilo, para ser um sujeito de direito. E aí, entrando no direito, a criança e adolescente, ela goza de todos os direitos inerentes à pessoa humana e mais os direitos estabelecidos no artigo 4 do ECA e no artigo 227 da Constituição Federal, que nada mais é do que a proteção integral. O que é que diz o artigo 227 da Constituição e o artigo 4 do ECA? Ele diz: é direito da família, dever da família, da comunidade, da sociedade no geral e do poder público assegurar à criança e adolescente direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Neivaldo e Sônia, eu divido esses direitos
esses 12 direitos que estão, que é a proteção integral, elas são esses 12 direitos, que são os direitos fundamentais. Eu divido isso em 3 grupos. Eu divido ele no grupo do a vida, saúde e alimentação, porque é um direito básico, é um direito inicial, é o básico do básico para uma criança se criar saudavelmente. Ele tem que ter direito à vida, à alimentação e à saúde. É o mínimo que você pode dar. E aí, o segundo bloco, que eu faço a divisão desse artigo, dessa proteção integral, que é o direito à educação, ao esporte, lazer, profissionalização e à cultura, que é um direito fundamental, que a criança precisa desse direito para ela começar a se desenvolver, se relacionar, para ela construir a sua cidadania, para ela criar esses mecanismos de relacionamento, de criar um cidadão capaz de, no futuro, se defender dos abusos da sociedade, porque a sociedade tem os seus abusos. Seus abusos. E uma questão também, Ornella, pegando o gancho que você falou, é o direito a se profissionalizar, né? A gente vê a dificuldade que as entidades têm em captar recursos para dar essa formação. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um curso para os seus filhos. E lembrando que os alunos do ensino médio, principalmente de alguns anos para cá, que chegaram depois da progressão continuada, a maioria deles são menores de idade. Todos eles se enquadram na questão do ECA. Também os alunos na rede particular. E o direito à cultura também é fundamental. O Brasil tem uma cultura fantástica, uma cultura maravilhosa, que as pessoas não têm acesso. Nós temos acesso à cultura de massa, que está aí falindo da sociedade, com coisas imorais. Você entra num ponto fundamental, que aí eu entro no terceiro bloco aqui, dos direitos, que eu deixei por último aqui, que é o que eu separo, que é a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. O ECA dá um destaque muito grande para a convivência familiar e comunitária. Então, eu diria para você que é a parte mais extensa dentro do Estatuto, é falando só de família, convivência familiar e comunitária. E aí a gente vê a situação que o país está passando, onde as discussões fervorosas, ideológicas, de quando as pessoas falam assim, a família, né? O que é a família? Papai, mamãe e filhinho. Essa família, segundo, não é eu que estou falando, o IBGE, essa família nunca foi majoritária no Brasil. Ela nunca passou de 49%. A família europeia, chapéuzinho na cabeça, papai, mamãe e filhinho, ela nunca foi majoritária. A família brasileira sempre foi outra, né, que aí com muitos preconceitos, termos pejorativos, a sociedade fala... Com confusão social também, né? Exatamente, com todas essas divergências ideológicas que fala família de mãe solteira, de pai solteiro, família sempre... Não existe isso. É uma família, não importa se a criança está morando com a avó, com o avô, com o tio, com a tia, com a mãe só, com o pai só, ou muitas vezes uma família substituta que acolheu e tudo mais. Esses são família. Essa é a realidade da família brasileira. A família brasileira é composta por essas famílias, não é composta por papai, mamãe e filhinho. Né? E as famílias agora com as mães, que são as chefes da família, né? Exatamente. E aí você traz assim, hoje você vê, a realidade mudou muitas vezes, né? A mulher hoje, graças a grandes lutas, né, que a sociedade travou, tem mulheres hoje que ganham mais do que o homem, né, ganham de igual ao homem, né, muitas vezes a mulher hoje sustenta os filhos, a casa, e tudo isso tem que ser desmistificado. Quando a gente trabalha o direito fundamental à criança e ao adolescente, a gente vai desmistificando tudo isso. Aí, eu queria pegar isso, já linkando aqui a questão, quando a gente fala assim, eu fico pé da vida, eu fico indignado quando a gente escuta um profissional, principalmente professores, eu sou professor, vocês também são professores, e a gente escuta isso no meio de professores, fala assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente só tem direito, só passa a mão na cabeça, né? Isso é uma verdadeira, isso é uma lorota, isso é uma mentira, não é verdade? Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta, ele traz os mecanismos, né, para trabalhar limites, controle, né, trabalhar os limites da sociedade. Por exemplo, o adolescente, se você pega assim, outro dia a Abida falou assim, os adolescentes só têm direito. Não é verdade. Se você pegar o artigo 112 do ECA, que é quando o adolescente comete algum tipo de ato infracional, lógico que na linguagem do Estatuto a gente fala ato infracional, mas na tradução jurídica é uma contravenção penal. E
no ECA a gente fala medida socioeducativa. Por quê? Porque o ECA vem numa lógica educativa, de educar e não punir. Mas se você pegar o artigo 112, ele é punitivo. Ele chega a tirar a liberdade do adolescente, e o adolescente chega a ficar internado na linguagem do ECA, acolhido, mas na prática, do senso comum, ele é preso. Ele fica preso sem liberdade. E um adolescente com 12, 13 anos, pegar 3 anos e meio de reclusão, ele está pegando um terço da sua vida. O adulto, o maior crime que ele cometa, e principalmente quando é réu primário, ele fica lá e cumpre um terço da pena e depois ele é solto. Ou seja, eu tenho 50 anos, eu cometo um crime e eu vou lá, fico 2, 3 anos preso, se você colocar isso, eu estou tendo menos de 5 ou 6% da minha vida reclusão. Um adolescente que tem 12, 13 anos, pegar 3 anos, ele está pegando um terço da vida dele. 40% da vida dele internado, 30%. Então ele é muito mais rigoroso com os adolescentes do que muitas vezes com os adultos. E a sociedade vê isso como fala de boca cheia, só tem direito, só passa a mão. Não é verdadeiro isso. Por exemplo, tem outro artigo no ECA que traz a responsabilização das famílias. A família será responsabilizada se não cuidar da criança devidamente como ela tem que ser, com proteção, com cuidado e tudo mais. Isso aqui tem que acontecer, essa lei tem que ser colocada em prática, porque existe muito abusos com as crianças. E aí, quando uma criança ela se cria num ambiente que não é saudável, com abusos dos seus direitos e tudo mais, ela se cria uma criança doente, e a sociedade fica doente amanhã ou depois. Então, quando a gente diz que o ECA é a lei fundamental número 1 do país para ser investido pesadamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, é porque nós estamos investindo no futuro do nosso país, na sociedade do amanhã, uma sociedade menos doentia, menos problemática, sem estigma da palavra problemática, mas assim, uma sociedade, digamos assim, mais sadia para o futuro. Enquanto a gente não fizer esse investimento, a gente não vai ter essa sociedade. Então, os prefeitos, os governadores, principalmente os prefeitos, porque o ECA traz muito a descentralização, os prefeitos, enquanto se conscientizar dessa questão do investimento pesado na infância, a gente não tem uma sociedade melhor no futuro. E aí a gente tem, muitas vezes eu reclamo da sociedade, mas a sociedade nada mais é hoje do que o que a gente investiu nela no passado. Os investimentos que a gente teve no passado é os reflexos de hoje. E o que a gente vai ter daqui a 25 anos, 30 anos na frente é o que nós vamos investir hoje. Né? Aproveitando aqui, uma pergunta do internauta, da internauta Maria do Rosário. E outra questão, se você, internauta, tem alguma pergunta para fazer para o nosso entrevistado, mande a pergunta para o e-mail acaesp@gmail.com e será respondida. Falando de quanto tem que se caminhar, a pergunta da Maria do Rosário é o seguinte: por que você, Hernando, é defensor ferrenho do ECA, se ele, na prática, não produz resultados e não serve para nada? Maria do Rosário, obrigado pela pergunta. Eu sou obrigado a concordar com todo esse respeito. Eu discordo de você, que quando a gente fala que o ECA não serve para nada e não produz efeito, isso primeiramente, hoje, na linguagem de hoje, é uma fake, né? Antigamente era uma mentira, hoje é uma fake. É uma fake news. Por quê? Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 31 anos agora, muitos avanços tiveram, muitos mesmo, no combate à exploração sexual infantil, no combate ao trabalho infantil, nas políticas públicas, mesmo, como eu falei para vocês aqui no outro vídeo, na outra entrevista que a gente deu, mesmo muitos prefeitos não dando a devida atenção ao que o ECA merece, mas mesmo assim, o ECA criou um mecanismo importantíssimo. Ingresso às creches também. Ingresso às creches. A proteção de muitas crianças, exatamente, muitos profissionais. Profissionalização, né, a responsabilização dos pais, né, os mecanismos, vários mecanismos que o ECA vem e cria, né, interessantíssimo, né, e que avançou na sociedade. Avançou. Hoje, por exemplo, a creche ele é um direito. É um direito. Não importa. Toda criança e adolescente, aliás, toda criança de 0 a 6 anos, ele tem direito à creche. Lógico, os municípios têm que levar um tempo para se adaptar, mas já passou esse tempo. Esse tempo já está passando. Eu lembro que aqui em Diadema foi muito pioneira nisso. Nessa questão do direito da infância, os governos aqui em Diadema investiram bastante, apesar de ter dado uma trégua aí nos últimos
tempos aí, Diadema deu uma retrocedida para trás, uma retrocedida enorme na questão do direito, porque eu acompanhei e eu sei disso, né? Então nós tivemos aí um retrocesso, mas agora está se retomando de novo e a gente acredita, está otimista, acredita que nós vamos ser de novo protagonista da infância, porque Diadema sempre foi protagonista do direito da infância. E mesmo quando eu falo para você, eu não tenho como citar nome, eu não queria citar nome, mas por exemplo, eu falo do Felipe. Quando o Felipe pegou em 2000 aqui em Diadema, chegou, o Felipe determinou no seu gabinete que a infância seria prioridade. Mesmo tendo a vontade do prefeito, o esforço do prefeito, a decisão do prefeito de investir pesadamente na infância. Mesmo assim, você encontra muitas barreiras. Por quê? Porque é a sociedade no geral. Então você tem que convencer o empresário, como a gente falou, tem que convencer as ONGs, tem que convencer a mãe, o pai, a sociedade no geral. A legislação também, você tem que estar tudo amarrado. Depois do marco regulatório de 2014, é um processo complicado para você ajustar tudo isso. Exato. Demanda muito tempo. Porque ela vai linkar, você tem que linkar o ECA com a LDB, com a LOAS, com as outras legislações, né? E aí, por exemplo, aí você tem lá na assistência social as normas, RH, que regulamenta os serviços de assistência social, você tem que fazer esses links. E muitas vezes esses links, quando você chega lá na ponta no serviço, esse link muitas vezes ele quebra. Quebra por quê? Porque carece capacitação, carece formação e uma visão intersetorial também. Intersetorial. Eu levei muitas críticas, eu fui alvo de muitas críticas quando eu presidi o CMDCA por 3 mandatos. E um dos alvos do CMDCA, o grande investimento que a gente fez foi no fundo. Por quê? Quando você fala em garantir direito, é bonito, o ECA está aqui, mas para garantir direito você precisa ter dinheiro, você precisa ter recurso. E muitas das vezes tem a sociedade, principalmente a sociedade, o fundo é só para programa. Eu quero dizer para vocês o seguinte, os programas, o governo tem por obrigação investir nas instituições sociais e nos programas. O fundo é para complementar esses programas, mas o fundo, principalmente, o fundo tem um papel primordial, que é fazer justamente esse direito chegar à sociedade, esse direito chegar ao pai, à mãe, ao agente, à criança, às entidades, aos professores, ao guarda municipal. Como é que isso chega? Com capacitação. Então eu defendi e levei muito pau que o fundo, a gente tinha que pegar um volume grande do fundo e investir em capacitação, em divulgação do ECA. Aí exige você fazer cartilha, você elaborar materiais, você fazer resoluções e transformar isso em cartilhas e divulgar para a sociedade, e dar formação para a sociedade, e fazer cursos, e chamar o guarda, chamar o Poder Judiciário, chamar o Ministério Público, chamar as polícias, chamar os professores, os educadores, o empresário, as ONGs, para uma discussão muito complexa. E quando você começa a fazer isso, você começa a ter os resultados. Como eu falei no passado aqui, o Felipe ganhou o prefeito amigo da criança em 2003, graças a esse grande investimento que a gente fez e essa grande discussão com muita dificuldade que a gente tem para fazer isso, né? Mas é possível. Hernando, eu queria que você fizesse as considerações em relação ao autismo, né? Ele também é abordado no ECA. Para nós, que trabalhamos com o projeto A Grande Familiaridade Frente ao Autismo, nós da CAESP, a gente percebe que é uma sociedade de pessoas invisíveis, né? E esses números são bastante assustadores. No Brasil, temos mais de 2 milhões de autistas, que tem o TEA, transtorno do espectro do autismo. Fora os casos de TDAH, fora os casos também de descalculia, que atrapalham todo o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Eu falo que é uma sociedade invisível porque não é muito claro quando você vê uma pessoa que tem autismo. Nem sempre se manifesta, a família às vezes esconde, e os casos também são subnotificados. Eu queria que você falasse que o ECA já previa isso daí, né? Eu queria que você comentasse sobre essa questão. Exatamente. Em 1990, quando o ECA foi promulgado, lá no artigo 54, no inciso 4º do ECA, ele já falava do autismo. Há 31 anos atrás o ECA já estava prevendo. Veja só em 2012 foi que esse artigo do ECA foi regulamentado através da Lei 12.764, que é a Lei do Autismo, né? Então veja bem, de 90 para 2012 já foram um bocado de anos, né? Para ser regulamentado. Então essa lei é nova,
foi regulamentada, nova, já vai fazer agora 10 anos, né? Esse ano já faz 10 anos, ela foi regulamentada em dezembro de 2012, mas ela já tem 11 anos. Mas ela ficou 20 anos sem ser regulamentada. E como você falou, e primeiramente eu queria dizer, vocês estão de parabéns que vocês abordam essa questão aqui na CAESP. A CAESP tem trabalhado com esse público, né? E é importantíssimo porque ainda é muito pouco no Brasil afora, trabalho com esse público. E assim, os prefeitos, a maioria dos prefeitos ainda não despertaram para essa questão. Né? Se você pegar aí, 70%, 80% dos prefeitos não dão a mínima ainda para isso, para essa demanda, que é uma pena, né? Porque você tem que encarar, tem que enfrentar, tem que trabalhar e desenvolver, tem que criar dados, relatórios, mecanismos de dados para a gente saber, e tem que fazer ao mesmo tempo o trabalho de convencimento, muitas vezes, para os pais, para os familiares, porque para aquele pai familiar é um sofrimento à toa, que aquilo lá não é vergonha você ter um filho autista, vergonha é você não saber o que fazer com ele, que é autista. Então, o pai precisa saber, a família precisa saber como lidar, e quem vai proporcionar isso? O poder público, através das ONGs. Você tem um papel fundamental, mas você sozinho também, você vai atingir um número muito reduzido. Então, se não tiver um investimento forte, pesado dessa área, você não consegue atingir. E às vezes, muitas vezes, como você falou assim, às vezes as famílias escondem. Quando essa família esconde, eu acredito que para essa família é um sofrimento. E para essa criança é uma violação de direito. Porque ela tem direito à escola, a LDB diz que ela tem direito à escola igual a todos os outros. Ela não tem nada diferente dos outros, ela tem o direito à vaga na escola. E a escola, sim, tem que preparar um profissional capacitado, né, que dê conta de trabalhar com esse menino, com essa criança ou esse adolescente. E aí entra o ECA tem o fundo, entre os mecanismos dos direitos, para quê? Para ajudar nessa formação dos diretores de escola, os coordenadores pedagógicos, para a formação da equipe, para você lidar com essa criança, que tem especial, ela tem alguma coisa especial, mas que não é nada demais, que o cara, quando ele se dispõe a ser professor, ele tem que estar aberto a essas formações. E eu já tive, eu lembro quando as escolas recebiam os adolescentes que cometiam ato infracional, era a liberdade assistida, né, prestação de serviço à comunidade, e muitas vezes uma das medidas que o ECA trabalha lá no artigo 112 era pegar essa criança e inserir ele na escola. E as escolas ficavam apavoradas porque recebeu um menino que cometeu um ato infracional. Ficavam com medo, é um ser humano como todos os outros, que só cometeu um ato infracional, mas que tem que voltar para a escola. E do mesmo jeito hoje eu tive já em escolas que falam assim, nossa, mandaram um menino autista para cá, o que eu faço? Realmente, você não pode condenar esse professor. É que ele falta capacitação para ele. Mas não é nada, é coisa simples, uma formação, tem formações simples para isso, né, pedagógica, que você vai dar conta dessa questão. Fernando, o ex-secretário da ONU, Ban Ki-moon, sul-coreano, ele falou o seguinte, do grande desperdício que a humanidade tem em relação ao público autista, né? E no Brasil, segundo os dados da CCJ, até alguns anos, toda a família vai ter um autista. E as pessoas, como a gente já falou anteriormente, têm fechado os olhos para isso. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, quais os mecanismos que podemos acionar para que o poder público possa garantir os direitos dessas crianças autistas? Olha que pergunta que ele fez, maravilhosa, né? Quando ele cita o Ban Ki-moon, ele está falando lá da Declaração de 59 dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 1959. E aí, a gente volta de novo, né, para dentro do ECA, né, o ECA, que a sociedade muitas vezes fala tão mal do ECA, a gente volta para dentro do ECA. O ECA tem os mecanismos para a gente fazer isso. E a violação dos direitos. Né? Lógico, quando o poder público não dá conta de determinadas demandas, e o autismo é uma dessas demandas, você tem que acionar o poder público. E quem que aciona para fazer esse direito? Porque assim, a criança autista, ela tem direito de ser matriculada na escola, ela tem direito de frequentar um evento cultural, de frequentar esporte, de ter os espaços para o seu desenvolvimento. E aí, quando o poder público não cumpre isso, e aí nas últimas consequências, você vai ter que chegar ao Conselho Tutelar. Não para o Conselho Tutelar cumprir isso, porque não é papel do Conselho Tutelar fazer política pública. É o CNDCA que vai fazer a política pública com provocação. E aí o Conselho Tutelar, no artigo 136, que são as atribuições do Conselho Tutelar,
Se você pegar, eu dou capacitações para conselho tutelar e eu falo sempre para eles, olha, vocês têm 11 atribuições. O artigo 136 estabelece 11 atribuições para os conselheiros. Eu falo, tem algumas atribuições aqui que é só no último caso. Mas, no caso do autismo, se for o caso, você tem que aplicar esse dispositivo. No artigo 136 do ECA, o inciso 10 e o inciso 11, que são as duas últimas atribuições, ele fala o seguinte: é atribuição do conselheiro tutelar representar o poder público na falta de, aí ele vai elencar algumas coisas, na falta de creche, na falta de política para o autismo, enfim, de todas as outras. Todas as políticas que faltar para a criança e o adolescente, que estão estabelecidas nesse artigo 4º do ECA, ele representa. Quando a política falha. Se a política não der conta, a política de proteção básica, a política da educação, a política de saúde, um medicamento caro, muitas vezes que a família não pode, e você recorre ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar representa e junto ao Ministério Público e faz esse direito chegar a essa família, né? E lógico que isso é o pavor de muitos prefeitos, como você falou, que é uma pena. O que dá pena? As democracias são muito boas, mas o que dá pena das democracias? Eu sou prefeito, estou fazendo um ótimo trabalho, investindo e tal, aí muda, entra o prefeito B, o prefeito para tudo, muitas vezes retrocede, né? E a política não ignora, e a política pública é lei, o Estatuto da Constituição não é programa, isso aqui é política pública, é lei, está estabelecido na lei, o cara não pode parar isso aqui. E permanente, professor. E permanente. E por que ele para, Neivaldo? Por que ele para? Porque justamente esse zelador que eu estou falando com você, o Conselho Tutelar não é o bicho papão. Ele é o zelador do direito, mas ele tem um poder fundamental. Muitas vezes o Conselho Tutelar tem um poder extraordinário que muitas vezes os conselheiros não sabem esse poder que ele tem na mão. Que ele tem um poder de requisitar o serviço. Se aquele, por exemplo, eu tenho uma criança autista, a escola negou a vaga para ele. Ele precisa de um tratamento no equipamento de saúde, não tem aquele tratamento. Ele vai recorrer para quem? Ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem o poder de requisitar aquele serviço. Primeiro ele requisita. Se aquele serviço não for atendido, aí ele representa. E quando ele representa, aí tem que fazer. Tem que fazer. Eu conheço um caso de uma conselheira extraordinária que eu conheci aqui na região, que na década de... chegando para 2000, 1999, foi os primeiros conselhos tutelares atuantes. Teve uma conselheira numa região aqui, da cidade da região, que a prefeitura não tinha o serviço, ela não pensou duas vezes, ela mandou para uma clínica particular, era de saúde, e mandou a conta para a prefeitura teve que pagar. Então a prefeitura automaticamente construiu o equipamento, né? Então, é um poder extraordinário. Lógico, ela foi para as últimas consequências. Porque o Conselho Tutelar também, é a atribuição dele também, assessorar o poder público. O que é assessorar o poder público? O Conselho Tutelar deve fazer relatório dos seus atendimentos todinho lá, ver suas demandas e levar para a Câmara Municipal, apresentar suas demandas para a Câmara Municipal, levar para o CMDCA, apresentar o relatório semestral ou anual para o Conselho Tutelar do que ele atendeu, das demandas, e logicamente que é o Conselho Tutelar que vai diagnosticar que a criança é autista? Não. Mas quando ele percebe que é autista, que vai ser atendido, o que é que ele tem que pedir? Ele vai requisitar a proteção básica, o assistente social, o psicólogo, para acompanhar aquela família, e essa família esse profissional vai diagnosticar. E aí, diagnosticado, vai encaminhar para o serviço. Se não tem, volta para o Conselho Tutelar, não vai, o Conselho Tutelar vai requisitar. Aí se requisitou, não resolveu, vai representar. Aí na representação tem que resolver, porque ele representa junto ao Ministério Público. E aí dá um processo de improbidade administrativa. E muitas vezes, né, não é bom para um prefeito receber um processo de improbidade administrativa. Um desgaste político. Um mau funcionamento. Às vezes por conta de uma coisa simples de resolver. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Esse assunto do ECA é um assunto que realmente dá pano para manga, ficaríamos um bom tempo aqui, mas fica aqui o convite para que novamente você venha fazer parte desse projeto, né, que leva o ECA para a sociedade civil, que precisa se mobilizar, né,
em torno das políticas públicas. Queria te agradecer profundamente. E você, internauta, se tiver alguma dúvida, mande para o nosso e-mail, acaesp@gmail.com, entre no nosso site, www.acaesp.org.br. Fernando, muito obrigado pela sua presença e espero você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade da CAESP, de vocês aqui, desse trabalho que vocês estão fazendo maravilhoso. A gente está à disposição e até a próxima. Tem muita coisa para discutir, né? Obrigado. Obrigado a todos vocês. Se gostou do nosso programa, dê um like. E nós ficamos por aqui com mais um programa ACAESP nas cidades por mais políticas públicas.